Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Lima, de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é: e o jornal tem opinião? Vamos aprender mais sobre as características de um gênero muito interessante, o editorial. Antes de iniciarmos a aula, aí vão algumas informações para os professores e as professoras que nos acompanham. Esta aula foi planejada para analisar textos de opinião, artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blog e de redes sociais, charges, memes, gifs e etc. e posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos. O objetivo é, a partir do gênero editorial, trabalhar o posicionamento, senso crítico e o respeito dos estudantes perante diversos temas. Ah, e não se esqueçam de marcar a presença na aula de hoje, hein? É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Informações dadas, vamos à aula? Para começarmos a aula, pensem um pouco. Vocês costumam ler jornais e revistas? Gostam de se manter informados? Vocês gostam de opinar sobre as notícias e outras informações que leem? Com quem vocês gostam de debater? De que forma vocês se expressam e se posicionam? Vocês costumam fazer pesquisas para entenderem diferentes pontos de vista? Vocês já leram um editorial? Sabem o que é esse gênero textual ou para que serve? Um tempo para vocês refletirem. Nos dias de hoje, nós temos acesso a diversos sites, canais de televisão, jornais e também as redes sociais. Seja em mídia digital ou física, esses meios de comunicação fornecem um espaço reservado para que o público expresse sua opinião sobre diversos temas. São os famosos comentários, as cartas dos leitores, etc. Mas você já se perguntou se a equipe que compõe a escrita do jornal, da revista ou a produção do telejornal pudessem expressar suas opiniões? Como vocês sabem, os meios de comunicação devem ser imparciais ao repassar uma notícia, uma matéria ou qualquer outra informação. Ou seja, o jornalista não deve inserir opiniões pessoais ao escrever uma notícia. Isso é ser imparcial. Mas existem seções especiais dentro desses veículos que servem exclusivamente para redatores, repórteres e demais membros da produção expressarem suas opiniões acerca de um tema. Pois é, uma dessas seções é o editorial. O editorial é um gênero jornalístico, ou seja, é muito presente em jornais, revistas e até mesmo em rádios. Sendo um texto opinativo, ele geralmente aparece antes das colunas, aquelas seções dedicadas a temas específicos no jornal, sabe? Como os esportes, política, economia, turismo. A escrita de um editorial funciona mais ou menos da seguinte forma. A partir das diferentes opiniões da equipe responsável pelo jornal ou pela coluna específica, o trabalho de escrita do editorial fica a cargo do editorialista. Ele reúne os pontos de vista em um texto que repasse e afirme essas opiniões de forma clara e objetiva ao leitor. Geralmente, não possui a presença de uma assinatura, porque o editorial é um texto criado por diversas pessoas. Várias pessoas contribuíram para a escrita desse texto. É a partir da leitura do editorial que podemos ter uma visão mais detalhada sobre os ideais daquele veículo de comunicação. A partir disso, podemos entender diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto. Para entender melhor as características desse gênero, vamos analisar um exemplo? Vamos conferir alguns trechos desse editorial escrito em janeiro de 2022, retirado do site A Gazeta. Quando disponibilizados em portais de notícias, geralmente, o editorial recebe um destaque, mostrando ao leitor que aquele é um texto com um teor opinativo e que irá mostrar o posicionamento do jornal. Observem aqui que no cabeçalho já aparece delimitado que o texto é um editorial, com destaque em azul claro para a frase Opinião da Gazeta. O título do editorial já delimita o tema que será desenvolvido.
crimes com o uso de aplicativos de encontros desafiam a segurança. Temos ainda a presença de um subtítulo, que apresenta brevemente o que será desenvolvido no texto. Criminosos não perdem tempo, conseguem enxergar uma tendência de comportamento e se aproveitam disso para criar novas formas de aplicar golpes que podem acabar em violência. A escrita de um editorial se assemelha com a de uma redação dissertativa argumentativa, gênero recorrente nas aulas de língua portuguesa e obrigatório em vestibulares como o Enem. O texto deve ser dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, cada parte contendo informações que acrescentam e desenvolvem-se a cada linha. Na introdução, o autor deve apresentar brevemente o assunto a ser tratado no editorial. Pode-se apontar dados, fatos e dar uma pequena amostra de opinião, a fim de que cada um desses tópicos sirvam como base para a escrita do desenvolvimento. Observem que, logo na primeira linha, o texto é aberto com uma frase que tenta causar choque ao leitor. No exato momento em que este editorial está sendo escrito, certamente há pelo planeta alguma nova modalidade de crime que se utiliza do anonimato da internet sendo aplicada pela primeira vez. Como esse é um tipo textual opinativo, é comum que se use uma linguagem mais íntima, que se aproxime do leitor. Ao final do primeiro parágrafo, o autor traz à tona 2 casos que se relacionam com o tema, mas reforça que os mesmos ainda estão sendo investigados. 2 casos chamaram a atenção no noticiário local: um sequestro, no qual a vítima foi esfaqueada, e um assassinato, com características de latrocínio. Mesmo que ambos os casos ainda estivessem sendo investigados, os dados e a argumentação trazidas são úteis na construção do texto, pois instigam os leitores a pesquisarem mais sobre o assunto. Agora, entramos na segunda parte do texto, o desenvolvimento. Nessa fase, o autor deve desenvolver as ideias apresentadas na introdução, acrescentando mais informações e justificando o seu ponto de vista. É nessa parte que se deve esclarecer bem o tema e argumentar sobre ele, apresentando o ponto de vista e também a opinião. Observem nesse parágrafo que o autor desenvolve a argumentação associando o grande número de pessoas oportunistas ao aumento de ocorrências envolvendo aplicativos de relacionamento. Vamos ler juntos. Na cidade de São Paulo, reportagem do site UOL da semana passada apontou que houveram pelo menos 3 casos e uma tentativa frustrada de sequestro relâmpago usando iscas em aplicativos ou sites de relacionamento. É utilizado mais um caso verídico para enfatizar o argumento e que abre espaço para uma opinião no parágrafo seguinte. Nesse outro parágrafo, o autor apresenta sua opinião acerca da segurança dos aplicativos, associando os crimes ocorridos com as falhas de segurança que esses programas tendem a apresentar. Vamos ler. Os crimes cibernéticos que terminam com a violência ou morte mostram que a virtualidade e a realidade se misturam e exigem que a segurança desses aplicativos seja constantemente aprimorada. O autor aponta o erro e sugere ações para a resolução do problema, a fim de evitar que situações como os casos apresentados anteriormente se repitam. Para encerrar o editorial, temos a conclusão. É a parte do texto responsável por reunir os pontos-chave do texto, relacionando as ideias desenvolvidas com uma opinião final. No penúltimo parágrafo, o autor traz à tona sua posição perante as vítimas dos crimes em aplicativos de relacionamento. Vamos ler. É preciso sublinhar que nenhuma vítima desses crimes pode ser responsabilizada pela violência que sofreu. São sempre vítimas, independentemente das circunstâncias. Alvo de bandidos do tipo mais cruel e covarde, que se aproveitam da boa vontade e do interesse de quem deseja uma companhia. Esse posicionamento mais forte conclui a argumentação desenvolvida ao longo do texto. O editorial foi destacando casos noticiados, dados, problemas de aplicativos de namoro e destacou a necessidade de ações policiais mais efetivas que previnam finais trágicos. Ao destacar que a vítima, independente das circunstâncias, é uma vítima, o autor reforça a culpa de pessoas mal intencionadas e das brechas de segurança em aplicativos. Contudo, também é reforçado no texto que as pessoas redobrem os cuidados ao utilizarem aplicativos de relacionamento, buscando meios para ter certeza de que a pessoa do outro lado da tela é bem intencionada. Vamos conferir. Vale pedir para fazer videochamadas, adicionar outras redes sociais e até mesmo pedir provas documentais da existência do pretendente. Marcar o primeiro encontro em um local público, movimentado e avisar pelo menos uma pessoa de confiança é também essencial.
Por fim, o editorial alerta que os encontros marcados pela internet continuarão, apesar desses casos de violência, e apela para atitudes mais racionais de seus leitores perante o uso desses aplicativos. Na metade do parágrafo, temos o trecho. Os encontros marcados pela internet não deixarão de existir por causa disso, se referindo aos crimes cometidos através de aplicativos de relacionamento. Ao final, o autor escreve uma postura menos impulsiva e mais racional, com mais cuidados que podem já de cara espantar os mal-intencionados. Perceberam como o editorial se assemelha a uma redação dissertativa argumentativa? Tanto um quanto a outra, o texto apresenta 3 fases de escrita, e seu autor deve apresentar um tema e argumentar contra ou a favor. A diferença entre esses dois gêneros é que no editorial temos a presença da opinião explícita e o uso de uma linguagem que visa afetar o leitor de maneira mais íntima e direta. Já na redação dissertativa argumentativa, temos a elaboração de uma argumentação com opinião desenvolvida em terceira pessoa. Além de contar com a introdução, desenvolvimento e conclusão, o editorial também se caracteriza por tratar de temas atuais e possuir uma linguagem mais subjetiva, simples e clara. Notem que no exemplo que eu trouxe, o autor utiliza uma linguagem mais acessível e que conversa diretamente com os leitores. Outra característica importante do editorial é o uso da língua culta do português. Você já ouviu falar dela? E da língua coloquial? Você já fez uso dela? Tanto a língua culta como a coloquial podem ser entendidas como variantes do português. Cada uma delas é utilizada em momentos diferentes, se adequando às necessidades de comunicação das pessoas. A língua culta, também conhecida como norma culta, é a variante da língua que utilizamos em situações mais formais, como uma entrevista de emprego, a apresentar um trabalho ou fazer um pedido para a coordenação da escola. É a linguagem que se preocupa em seguir as regras do português, evitando gírias, por exemplo. A norma culta também é obrigatória na escrita de redações, tanto nas aulas de redação quanto em vestibulares. Vocês sabiam que o domínio da língua culta é um dos critérios utilizados para avaliar e pontuar uma redação no Enem? Mas e a língua coloquial? Tenho certeza que você usa muito essa variante. Língua coloquial ou norma coloquial é a que utilizamos em situações informais de comunicação. Uma conversa com os amigos, debatendo um assunto com algum conhecido, conversando no celular, jogando jogos online. A norma coloquial é marcada pela presença de gírias, neologismos, isto é, palavras novas que surgem na língua, uso de palavras estrangeiras e não se preocupa em seguir à risca as regras gramaticais do português, uma vez que o seu uso ocorre em ocasiões mais íntimas e sem muita necessidade de usar um português totalmente correto. Saber se comunicar em diferentes contextos é uma habilidade que demonstra um excelente domínio do português. Saber utilizar a língua culta e aplicá-la em contextos sociais necessários é tão importante quanto saber em quais ocasiões não precisamos nos preocupar em seguir as normas da língua. Olha esse quadrinho, por exemplo. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente? O homem loiro fala com o surfista utilizando um vocabulário muito formal, sem erros gramaticais. Apesar de sua fala seguir as regras do português brasileiro, sua comunicação não precisava ser tão cuidadosa, já que o contexto é bem descontraído e informal. Outro detalhe que marca sua inadequação com a situação é o fato dele estar de terno em uma praia. Além de saber utilizar as normas culta e padrão, outros aspectos da boa comunicação são a argumentação coerente e o respeito. Percebam que no editorial que analisamos, o autor sempre traz fatos que auxiliam na construção de sua argumentação. Entendemos que, antes de escrever o texto, houve uma pesquisa para embasar a opinião de quem escreveu. Isso traz credibilidade e seriedade ao tema e à escrita. E vamos lembrar que o editorial é um texto opinativo, no qual o autor aponta seu ponto de vista e o desenvolve junto da argumentação. No editorial do jornal A Gazeta, o autor expõe sua opinião diversas vezes. Contudo, em nenhum momento ocorre desrespeito ou ataques pessoais. A escrita do texto, apesar de subjetiva, mantém o respeito ao leitor e às demais pessoas, como outra forma de trazer credibilidade à escrita. Por isso, ao debater um assunto, pense nesses tópicos. Onde posso saber mais sobre esse tema? Existem outros pontos de vista os quais eu posso pesquisar? A minha opinião sobre o tema diz respeito a alguém ou a um grupo de pessoas? Ela realmente é uma opinião?
Agora, que tal a gente praticar um pouco do que aprendemos hoje? Mas antes disso, você já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não marcou, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Agora sim, vamos lá? Vamos pensar juntos nessas questões. Questão 1. O que é o gênero editorial? Letra A. É um texto publicado por editoras de livros e trata de assuntos antigos. Letra B. É um texto escrito por várias pessoas. Letra C. É um texto que trata sobre economia. Letra D. É um texto dissertativo argumentativo que apresenta a opinião de uma pessoa ou um grupo veiculado a um veículo de comunicação. Um tempo para vocês pensarem. Resposta da questão 1, letra D. É um texto dissertativo argumentativo que apresenta a opinião de uma pessoa ou um grupo. Questão número 2. Qual dessas características não faz parte do gênero editorial? Letra A, linguagem objetiva. Letra B, o uso da norma culta e coloquial. Letra C, linguagem subjetiva. Letra D, exposição de opiniões. Ou letra E, texto dissertativo argumentativo. Resposta da questão 2, letra B, uso da norma culta e coloquial. O editorial deve ser escrito apenas na norma culta, ou seja, a variante mais formal do português, que segue as regras gramaticais. Questão 3. O que é a norma coloquial? Letra A. É a linguagem falada no interior do Brasil. Letra B. É a linguagem utilizada na escrita de uma carta. Letra C. É uma variante formal do português. Letra D. É o outro nome dado ao português brasileiro. Ou letra E. É a variante do português brasileiro utilizada em contextos informais. Tempo para vocês. Resposta da questão 3. Letra E. É a variante do português brasileiro utilizada em contextos informais. Questão número 4. Leia a charge e responda. Aí, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiras paradinhas do new português. A fala do garoto está adequada ao contexto? Justifique sua resposta. Resposta da questão 4. A fala do garoto não está adequada à situação, uma vez que ele está realizando uma reclamação com a sua professora. O estudante fala que ele e seus colegas de classe não estão gostando muito da nova matéria. Ao se dirigir à professora para realizar uma reclamação, ele deveria utilizar uma linguagem mais formal, sem gírias ou palavras estrangeiras. E atenção! Última chamada para marcar sua presença na aula de hoje. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Nossa aula está chegando ao fim. Vamos relembrar o que aprendemos? Na aula de hoje, aprendemos o que é o gênero editorial e suas características, a norma culta e a norma coloquial, e como se posicionar de maneira correta e respeitosa. E antes de nos despedirmos, tem um desafio para vocês. Em grupo ou até com a sua família, escolha um tema importante para escrever um editorial. Faça pesquisa e ouça as opiniões das pessoas que você escolheu para fazer parte da escrita do texto.
Depois de reunir as informações, escreva um texto dissertativo argumentativo, expondo dados, fatos e argumentando os principais pontos de vista dos autores. Depois, é só tirar uma foto e enviar para esse QR Code que aparece aí na sua tela. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se cuidem e fiquem bem, ok? E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!